Salve, salve! Eu sou Igor Miranda e recebo aqui da Rolling Stone ninguém menos que Fernanda Lira, que desta vez tá numa pegada diferente. Você não vai escutar guturais, você não vai escutar berros desta vez. Essa mulher que se apresenta como Fefe Metal nas redes sociais decidiu aceitar fazer uma loucura com a gente, com a Rolling Stone, de realizar um show especial de Amy Winehouse. Vai fazer parte da Rolling Stone Sessions, no dia 8 de março, no Cine Joia, aqui em São Paulo. Vai ter a abertura do Supla cantando Beatles. Já tô ansioso, Fernanda. Que loucura, como assim? Me conta como começou o lance de fazer Amy Winehouse ao vivo. E, claro, muito obrigado por estar aqui. Imagina, um prazer. Adoro a Rolling Stone, adoro o seu trabalho. Como eu disse quando eu entrei aqui, obrigado. Excelente jornalista, faz muito aí pela cena do metal e pela cena musical. Valeu. Então, muito obrigada. Se você tá ansioso, imagina eu, né? Por quê? Porque é a primeira vez que eu faço um show completo cantando com a voz limpa, né? Contextualizando para quem não me conhece, eu sou de uma banda de death metal, então é uma modalidade bem pesada aí do metal. E eu tô acostumada a cantar usando gutural, né? Berrando, assim, digamos. E esse é um formato completamente novo na minha carreira, o qual eu tô tendo o prazer de estrear com a Rolling Stone Session, que eu acho que vai ser incrível, vai ser uma estreia num nível maior do que eu podia esperar, então vai ser muito, muito interessante. Quanto à ideia de fazer esse projeto, é o seguinte, eu sempre, quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que eu sou diversa como artista mesmo, né, e eu sou uma pessoa eclética, o metal é a parte mais importante da minha vida, eu diria, porque tudo que eu sou hoje, artisticamente falando, eu devo ao metal, então com certeza é a parte mais importante da minha vida. Porém, eu ouço outras coisas, eu canto outras coisas, e eu sempre postava nas minhas redes sociais, né, vídeos cantando Amy Winehouse, Beyoncé, que, né, causava um pouquinho de burburinho ali com metaleiros e tudo mais, dentre outras coisas, e sempre a galera abraçou muito bem, né? Sempre, tipo, nossa, que legal. Acho que por ser uma coisa completamente inusitada, porque sempre me vê, né, fazendo careta e cantando ali, então eu acho que é uma faceta inesperada, assim, para as pessoas, e o pessoal curtia, né? E sempre tinham comentários, pô, você tem que cantar algo nessa pegada, você tem que ter um projeto paralelo nessa pegada, e eu realmente tenho a ideia de ter um projeto paralelo contemplando essas minhas outras preferências musicais, que são ali o blues, o soul, um pouco de jazz, né? Porém, como eu gerencio a cripta, eu faço a maior parte do trabalho burocrático ali, isso me toma muito tempo, né? É o meu maior trabalho que eu tenho, então eu não tenho como ter um projeto paralelo tão substancial, sólido quanto a cripta nesse momento, mas eu pensei que ter esse tributo seria uma ponte interessante entre o que a Fernanda que as pessoas conhecem, a Fefe Metal, e esse projeto que um dia eu quero desenvolver, né? Costumavam ser os vídeos favoritos das pessoas, né? Falando, pô, eu adoraria ver você com a Amy, acho que vocês combinam, o lance da autenticidade, a personalidade e tal, que eu concordo também em partes. E a Amy sempre foi uma grande inspiração pra mim, né? Eu comecei a ouvir tarde, porque eu era metaleira true metal, não ouvia que Amy Winehouse, não sei o que. Depois que ela faleceu, uma pessoa me apresentou e eu fiquei, nossa, impressionada, me identifiquei muito com ela. Pensei, poxa, eu acho que seria interessante, né? Eu tô em um momento onde eu tô a artista multifacetada, com todo um universo que eu apresento nas redes sociais, eu pensei em expandir isso profissionalmente também. Então eu tô vendo, claro, a cripta como sempre sendo, antes que o povo desespere aí, né, os headbangers. A cripta sempre mantendo-se como meu projeto principal, mas eu senti que eu gostaria de expandir para outras coisas. Então eu tô melhorando aí o meu projeto de palestras e falas e conversas, painéis de conversas aí que eu já costumava fazer. Tô melhorando, fazer uma sobre gerenciamento de carreira agora em breve. Tem algumas outras coisinhas que são segredos que eu não posso contar agora. E aí eu pensei, pô, vamos fazer esse projeto, né? Aproveitando que eu tô em casa, muita gente falava, tem que ter esse projeto M, então eu resolvi aproveitar esse novo momento e mergulhar nessa nova ideia. E tá sendo... Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio, eu gosto de me desafiar dentro da minha própria carreira, porque eu acho que isso me move, acaba me movendo, né, bastante. Eu
pra mim, a minha experiência cantando limpo é chuveiralmente, né? Assim, dentro do chuveiro. Nunca fiz um show, fiz muita participação já com a minha voz limpa, participações inclusive ao vivo, em shows de outras bandas, porém eu nunca fiz um show completo cantando com a minha voz limpa. Então é uma experiência completamente nova pra mim, daí a ansiedade. É um desafio muito empolgante pra mim, sabe? E eu acho que vai ser muito legal. Eu preparei com muito esmero, muito carinho esse projeto, né? Venho idealizando ele há alguns meses, né? Depois imagino que a gente vai falar um pouco sobre o formato do projeto, que levou todo um estudo para ser feito. A banda é uma bandona no sentido de são 10 pessoas, né? Para ficar o mais parecido com a Amy possível. Então a gente tem um vocal, eu ali, 2 backing vocals, que vão fazer as dancinhas ali do show, do que a gente tá acostumado a ver nos shows da Amy e tudo mais. Baixo, guitarra, piano, batera, trio de sopros. Então a gente tem sax barítono, sax alto e trompete. Então vai ser banda completa, show longo. Então vai ser muito legal. Eu tô muito ansiosa, já estamos vendo algumas datas aí pelo Brasil, mas essa estreia em São Paulo, no Cine Joia, que é uma casa que eu amo, que eu me sinto em casa mesmo, pela Rolling Stone Session, acho que não podia ser mais especial. Acho que muito legal. Massa, também estou ansioso e queria saber um pouco mais do formato, porque primeiro você havia mencionado que são 10 músicos, né? Então vai ser uma banda completa para reproduzir de fato o mais fiel possível. E tem o detalhe também de ser o canta e conta, que você também vai contar histórias, também vai contextualizar composições. Eu queria saber um pouco do que foi definido já até o momento. Eu sei que vocês ainda estão finalizando ali nos detalhes finais, mas queria saber como que está esse formato, tanto na questão musical quanto na questão também da oratória, vamos assim dizer. Perfeito. Musicalmente, vamos começar falando musicalmente, né? A ideia é realmente contemplar muito do que a Amy já fazia ao vivo, então a maioria das músicas do Back to Black, que é o disco de maior sucesso dela ali, o disco que fez realmente ela estourar e que inclusive vai completar 20 anos ano que vem, gente. Vocês têm noção, 20 anos de Rehab, é impressionante isso como o tempo passa, né? Vão ter alguns covers de ska ali, que são as músicas que ela gostava de fazer, praticamente não existia um show dela sem um cover, então eu acho que seria importante colocar, né? Adicionar alguns desses covers que ela gostava, que é onde ela se soltava bastante ali. E só que eu fiz algumas alterações nos sets que eram os mais recentes ali, né? Os últimos ali da carreira dela. E coloquei mais músicas do Frank, que é o primeiro disco dela, que pouca gente conhece, que tem uma sonoridade bem diferente do Back to Black. Mas eu fiz uma seleção ali de músicas do Frank exatamente para trazer isso para a plateia, trazer isso para as pessoas que não conhecem ali muito a carreira da Amy, mostrar que também existe qualidade além do Back to Black, né? São músicas, inclusive, que tem composições mais cruas ali da Amy, tanto liricamente falando como, né, instrumentalmente falando. São músicas que funcionavam, na minha opinião, muito melhor ao vivo do que no estúdio, então eu fiz questão de trazer um pouco dessas músicas também. Então tá um set bem variado, bem interessante, bem Amy, são quase 20 músicas no set, então é um show completão mesmo. E a ideia desse canta e conta foi porque desde o começo, primeiro eu gosto de falar, né, já deu pra reparar. Sou uma pessoa que naturalmente gosta de falar e eu aprecio, claro, todos os trabalhos tributos que tem por aí. Eu fico feliz de estar fazendo pela primeira vez esse tributo, mas eu senti que eu gostaria de fazer desse tributo mais uma homenagem a Amy do que o entretenimento apenas, sabe? Eu queria juntar essas duas coisas, porque eu sinto que a Amy, eu sou estudiosa de Amy porque eu sou fã incondicional. Tem uma tatuagem que não dá pra mostrar aqui, mas tem uma tatuagem gigante da Amy aqui na perna, então eu sou realmente muito fã dela. Eu acho que há muito mais sobre Amy Winehouse do que as pessoas conhecem, do que o público geral conhece, do que a mídia retratou na época. Eu acho que a Amy é um dos universos mais interessantes que a gente tem na música. Ela era uma personalidade única, ela tinha um jeito de compor único, ela era muito autêntica, ela era muito firme nas coisas que ela queria, ela era uma mente brilhante na hora de compor. Então eu acho uma pena que o que foi passado e o que foi amplamente associado a Amy seja apenas a questão de drogas e a vida pessoal conturbada, que foi um recorte muito importante, muito grande da vida dela, mas existe muito mais
por trás, existe um ser humano incrível por trás, e eu acho que é isso que eu gostaria de fazer nesse Fernanda Lira Canta e Conta, né? Como se fosse uma biografia musicada. Então a gente vai ter a parte da música, mas entre as músicas vão ter umas pausas onde eu vou falar mais sobre Amy, falar sobre quem era, o que gostava, como era o jeito de compor, como era essa mente dela, como era a questão dos amigos, da família, e principalmente gostaria de abrir alguns debates ali, debates sobre saúde mental, né? Porque a gente estava falando toda essa coisa da Amy, né? Aconteceu a fama da Amy, aconteceu há 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? Que debate estava tendo na época sobre saúde mental, né? E a Amy, ela foi diagnosticada com depressão quando ela era muito jovem, ela tinha alguns distúrbios alimentares, muitos psicólogos falam hoje que ela muito provavelmente tinha transtorno de personalidade borderline. Aquilo não era amplamente falado na época, então eu gostaria de trazer com esse projeto também debates para tipo, como teria sido Amy se acontecesse nos dias de hoje? Será que ela teria buscado um apoio quanto a essas questões de saúde mental, porque hoje a gente fala mais disso? Ou será que hoje ela teria sucumbido até antes por causa dos haters da internet, que é uma coisa que é muito pior do que era naquela época? Né? Então eu gostaria de trazer esse debate, né? O quanto não falar sobre saúde mental contribuiu para essa morte precoce da Amy, por exemplo, para esses problemas que ela tinha, que foram que, né, ficaram famosos aí junto com a música dela, né? Queria trazer um debate também sobre essa questão de drogas, de álcool, trazer um paralelo para minha vida também, né? Isso eu acho que vai ser legal também traçar esse paralelo de porquê Amy, de como ela, mesmo eu sendo vegana, sóbria, né, abstêmia, ainda me inspiro com ela, que tinha uma outra visão e um outro lifestyle aí. Então a intenção é contar sobre Amy, abrir debates, mas acima de tudo prestar uma homenagem, fazer algo bonito pelo legado da música dela dentro do que eu posso, sabe? Eu acredito que hoje, depois de relutar por muito tempo, eu acredito que eu tenha uma voz aí na cena musical. Eu tenho pessoas que me seguem, muita gente que não conhece a Amy, que eu tenho muito fã jovem, sabe? Pessoas que conhecem, mas nunca se aproximaram da música, que hoje se aproximam, agora que eu tô falando um pouco mais de Amy, né? Então, dentro do que eu posso fazer com a singela voz que eu tenho, eu gostaria de contribuir pra gente deixar um legado mais bonito, transformar o legado dela em uma coisa muito mais bonita e completa do que apenas viciada em drogas, cracuda, sabe? Essas coisas que as pessoas falam da Amy. E para isso, eu estudei muito, né? Eu sou muito metódica com os meus conteúdos, com o meu trabalho mesmo. É virginiana, né, gente? Para isso, eu estudei bastante sobre Amy. Já conhecia muito como sendo fã, né? Mas li a biografia escrita pelo pai dela, pelo melhor amigo dela, todos os documentários possíveis, o livro de arquivo pessoal dela mais recente. Então, tá um material muito bacana. Tivemos o primeiro ensaio com a banda aí esses dias, tá bala já, tá pronto pra ir quase. A parte do roteiro já tá finalizada, então tá um trabalho bonito. A gente vai ter um cuidado visual, então o figurino da banda, o meu figurino vai lembrar um pouco Amy, a coisa do palco. Então a ideia é realmente fazer uma experiência imersiva mesmo, completa, que contemple música, mas que contemple história, biografia, né? Então essa é a ideia. Muito massa. E você comentou antes que foi um processo até você começar a gostar da música dela, porque enquanto ela era viva, você era um pouco afastada por conta dos dogmas do metal, né? Que são vários e são muito complexos. Sim. Mas a partir do momento que ela faleceu, você teve contato com a obra. Queria saber um pouco como foi esse processo de conhecer uma artista que havia acabado de falecer, não sei se foi realmente esse o time, mas que uma artista que já era falecida, que não poderia mais produzir além daquela obra ali, e ao mesmo tempo você descobriu que você se apaixonou por aquela obra, por aquele trabalho. Muito complicado. Isso é uma das coisas mais frustrantes, quando você se apaixona por um artista que infelizmente já faleceu e você fica tipo, caraca, meu, é isso? Tem essas, sei lá, 30 músicas ali da Amy e eu ouvi isso pra sempre, né? Realmente foi um processo mesmo, né? Porque quando eu ouvia muito metal, mas a única coisa que eu ouvia fora do metal era blues, soul, um pouquinho de jazz, né? Só que a Amy ficou muito no meu imaginário por conta desse apelo midiático que a gente estava conversando aqui, que era totalmente pop, que era... E não que tenha nenhum problema com pop. Hoje, quem sabe, eu também tenho uma tatuagem da Beyoncé. Já fui quase cancelado algumas vezes dentro do metal por gostar de Beyoncé. Então, o pop não é um problema pra mim. Mas, na época, com toda aquela mentalidade de mais
restrita ali de não, é isso, é metal, eu acabei negligenciando, né, a carreira ali dessa artista, né, e até que eu dava aulas de inglês na época, e um aluno meu falou, eu vou colocar uma música aqui, né, que eu acho que você vai gostar, enquanto eu preparo aqui as coisas pra ler. Ele colocou um DVD da Amy, e eu vi aquilo, aquela estética, aquela música maravilhosa, aquela voz única, aquele visual impressionante, aquela autenticidade, e aquilo conversou comigo de muitas maneiras. E aí eu me apaixonei de cara, e aí fiquei louca, cara. Fiquei completamente viciada, assim, na Amy mesmo. E consumia tudo que tinha dela, li tudo que tinha dela, assisti tudo que tinha dela. E o que a música me pegou, mas o que me fez ficar foi realmente me identificar muito com a Amy. Tem várias curiosidades que eu fui descobrindo com o tempo, que a gente tem em comum. Por exemplo, ela é virginiana também, cor favorita é rosa, também lê tarô, eu leio tarô, ela lia tarô, o sonho dela era ser jornalista. Isso eu descobri muito recentemente. Então, sempre tive muitas coisas, assim, junto com a Amy. Sempre gostei muito da autenticidade, sabe? Não quero dizer que, como eu sou autêntica, não é essa a questão. Mas eu tenho essa coisa de que eu sou muito firme nas minhas convicções e quem eu sou. Gosto muito pouco de ficar em caixinhas. Inclusive, esse é um dos motivos que eu quero trazer esse projeto aqui, porque, como eu disse, né, o metal é uma parte muito importante, mas quem vê minhas redes sociais vê que ali é uma extensão do meu universo é muito diverso. Eu falo de veganismo, eu falo de sobriedade, eu falo sobre yoga, eu falo sobre pop, eu falo sobre cultura, filme, livro. Então, e a Amy era uma pessoa assim, ela era muito expansiva, ela era muito expressiva quanto aos gostos dela, era muito firme nas opiniões dela, era muito autêntica, não se importava muito o que vão falar ou vão deixar de falar. E eu sempre me identifiquei muito com ela, e ela me ajudou a me libertar, de entender que é importante você se agradar, você ser livre, porque sendo livre você inspira outras pessoas a serem livres também. Isso é uma máxima que eu trago de novo, né, com a minha singela voz, se eu puder, através da minha autenticidade, da minha liberdade de ser, inspirar outras pessoas a serem livres e confortáveis com elas mesmas também. Para mim é missão cumprida. Então, todo esse universo me fez ficar apaixonada, assim, por ela. Realmente é muito frustrante não ter mais para ouvir, mas eu acho que essa foi uma maneira, esse tributo foi uma maneira até de renovar essa minha paixão por ela de uma outra maneira. Já ouvi tudo que tinha para ouvir, já ouvi tudo que tinha para ver, então agora eu vou sentir as músicas dela cantando, vou tentar imaginar o que ela imaginava quando ela cantava essas músicas, vou contribuir de uma maneira minúscula, mas singela, para manter esse legado dela vivo. Então, acho que é isso, foi todo um processo mesmo, até eu chegar aqui. Massa. Infelizmente a gente tem que encerrar, mas eu tenho espaço para uma última pergunta que não daria para te trazer aqui e não perguntar sobre Crypta, porque vocês encerraram recentemente uma turnê que passou por um monte de lugares, que teve até um drama muito particular em relação ao tornado lá nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo trouxe uma série de frutos positivos para vocês. Vocês entraram até em parada da Billboard com o álbum mais recente, o Echoes of the Soul. Shades of Sorrow. Echoes é o primeiro. Oh, meu Deus. Tem problema, eu falei e pensei, não, tá errado isso aqui. Tem problema, enfim, gente, acontece. Shades até a of gente Sorrow. erra disso. Shades of Sorrow. Eu acredito que vocês já estejam desenhando aí os próximos passos da Crypta. Então, eu queria saber, primeiro, como tá até agora, assim, você olhando para trás, meio que reformular a sua carreira, ter uma nova banda, como tá até aqui, olhando esses últimos 3 anos, 4 anos? Sim. E saber os próximos passos que você já tem definido até o momento. Claro, não tem como falar de Fê Metal, Fernanda Lira, sem falar de Crypta. É o meu projeto principal, é a minha paixão, é a minha maior dedicação. Eu sou apaixonada pela minha banda. Eu decidi, quando eu saí da minha banda anterior, eu decidi que essa banda seria feita com muito amor, assim, sabe? Eu acho que eu consegui trazer isso desde o começo, muito trabalho também. Trabalho, gente, não tem pausa pra CEO de banda de metal, não tem pausa. A gente acorda respondendo mensagem, vai dormir respondendo mensagem, não existe sábado e domingo, é isso. E com todo esse afinco, com toda essa paixão, a gente espera que a nossa banda chegue em lugares, mas a Crypta não para de me surpreender. Eu acho que o que a Crypta é hoje, a gente tem uma caminhada muito grande, ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para realizar, muita coisa para fazer, muitos sonhos ainda para realizar, mas eu acho que onde a gente está hoje é muito maior do que eu esperava. Mesmo com todo o trabalho e falar, não, em algum lugar a gente vai ter que chegar, é muito maior.
né? Eu jamais esperei que com um disco de metal, de death metal, a gente pudesse alcançar as paradas da Billboard muito bem posicionadas, sabe? Em mais de uma categoria. Eu jamais esperava que a gente ia tocar em alguns dos maiores festivais do mundo, num espaço de tempo tão curto, sendo uma banda de death metal latino-americana, que existe uma diferença, é mais difícil, é mais trabalhoso, é mais corrido, né? E então eu tenho uma alegria muito grande, assim, mas os sonhos que a gente conquistou até aqui, que eu achei que iriam demorar muitos anos, décadas pra gente conquistar, e já conquistamos, pra mim serviram mais como, ao invés de servir como um fim da linha, tipo, pô, já conquistei, tô bem, serviram como combustível. Pô, se eu conseguir chegar aqui, tem muito mais que eu posso realizar. Eu acho que essa é a ideia com a Crypto. A gente é uma banda, apesar de eu ter uma carreira de quase 20 anos aí no metal, né, com outras bandas autorais, né, eu acho que a Crypto é uma banda muito jovem pra tudo que a gente conquistou, né, de banda anunciada, a gente vai fazer, a gente tem 4 anos e meio ainda, sabe? Então, para esse tanto de coisa, para ser tão longe que a gente chegou, por toda a representatividade que as pessoas falam, que a gente representa ali e tal, eu acho que a gente já fez muito e eu fico muito feliz, mas gente, é muito sangue nos olhos, né, gente? Essa é a verdade, a gente tem muito o que fazer ainda, a gente tá com um gás muito grande, a gente acabou de sair de uma turnê, em um ano a gente fez 138 shows, passando por Europa, Estados Unidos, 3 turnês na Europa, 2 nos Estados Unidos, turnê no Brasil. Esse ano a gente decidiu dar uma pisada no freio, a gente vai fazer só umas 4 turnês. Apenas umas 4 turnês. Mas vamos passar mais tempo em casa, exatamente porque a gente está compondo o nosso terceiro disco. É um disco conceitual, então eu já estou com o conceito pronto na cabeça, a gente já iniciou o processo de composição. Estão bem engatinhando ainda nesse processo de composição, mas ele vai desembocar logo mais. Ontem a gente teve uma reunião massa de banda que direcionaram aí algumas coisas e a gente está muito empolgado, a gente acredita muito nesse próximo disco que a gente vai compor. As nossas ideias estão borbulhando, o conceito eu pelo menos acho interessante e eu acho que vai ser interessante, acho que vai ser legal. Em meio a todo esse processo de composição, como eu disse, algumas turnês. A gente já tem uma turnê confirmada na Europa, já temos uma turnê praticamente confirmada aqui no Brasil, uma na América Latina e uma nos Estados Unidos, tudo esse ano. E aí, ano que vem, ano de lançamento. O disco não sai esse ano, né? A gente quer produzir esse disco com calma, para produzir bem, para fazer bem. Então, esse disco deve sair na segunda metade de 2026. Né, porque a gente trabalha com uma gravadora, tem todo um processo interno deles lá também, mas é isso, estamos a todo vapor, né? Todas nós estamos com outros projetos, outras coisas, isso não significa em nada que a cripta será deixada de lado, não significa nada que o gás na cripta não tá legal, é simplesmente a gente precisa de artista, cara, a gente precisa criar, a gente precisa dar vazão a tudo que passa nessa nossa cabeça que não para. E eu acho que é uma maneira de dar gás também para a própria cripta, né? Eu sempre acreditei que outros projetos são um ar fresco para a gente trazer, porque a gente vê outras dinâmicas, outras cenas, outras maneiras de produzir. Eu acho que isso tudo contribui muito. A gente traz um leque de coisas novas muito interessantes para a cripta. Então esses são os próximos planos. Quem sabe a gente não consegue marcar uma coisinha aqui com a banda para vocês conhecerem as meninas que trabalham comigo, que compõem essa banda que é minha alegria imensa. E é isso. Poxa, muito legal, muito bom saber, inclusive, que a cripta continua a todo vapor. Continua. Fiquem tranquilos, Headbangers. Todo mundo tava... Eu sabia que a cripta ia acabar. Eu falei, gente, vocês soubessem o tanto de plano que a gente tem. Muito legal. Mas enquanto todos esses projetos da cripta não chegam, fica o convite para você que está assistindo a gente aqui na Rolling Stone Brasil, assista ao show da Fernanda Lira no dia 8 de março, no Cine Joia, aqui em São Paulo, com a abertura do Supla cantando Beatles e, é claro, Fernanda Lira cantando Amy Winehouse. Muito obrigada. Queria agradecer o espaço, agradecer o carinho de vocês. Fiquem ligados aí na carreira da cripta, tem muita coisa interessante para acontecer. Fiquem ligados nas minhas redes sociais também, que além de mostrar todo um material preparatório para esse show, vai ter vídeo de bastidor, vai ter vídeo de ensaio, tem muita coisa legal pra gente lançar ainda. E em breve eu vou lançar outras coisas desse universo Fernanda Lira que ninguém tem nem ideia. Que não necessariamente envolvam shows. Olha, eu já dando dica que não pode dar, mas
digamos que tem muita história para contar por aí ainda. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar Obrigada aqui a você. e todo sucesso com esse projeto da Remy e, é claro, com os próximos passos da Cripto. Muito obrigada, sucesso para você. Continua o trabalho maravilhoso. Jornalistas são uma ponte importantíssima entre o que o artista tem para falar, e tem gente que tem muito para falar, tipo eu, né, uma tagarela, e o que o público quer ouvir. Muito obrigada, Rolling Stone. Sucesso para vocês também. E é isso. Muito obrigado e continue acompanhando a Rolling Stone Brasil, se inscrevendo no canal aqui do YouTube. Um abraço, até mais.